Quando eu cheguei na Universal, a minha vida era um vale de ossos secos. Eu vim de uma família totalmente destruída, aonde meu pai agredia minha mãe, agredia muito, espancava minha mãe. E eu criança, eu via tudo. Ver meu pai colocar uma arma na cabeça da minha mãe, a ponto de ver o meu pai traindo a minha mãe com a sobrinha dela, minha prima legítima. E a minha mãe chegou pra mim, para uma criança de 10 anos, falar: filha, me ajuda, o que eu faço? Eu separo do papai? Eu, com 10 anos, cheguei numa situação de ter que decidir uma vida. Não só a minha, mas da minha irmã, que tinha 8, e meu irmão pequeno na época. E eu falei para minha mãe: vamos embora, mãe. Você não vale a pena tudo isso. E a gente foi embora, a gente foi fugida. A gente começou a depender de outras pessoas, de familiares. E a minha mãe tinha muita mágoa do meu pai. E a minha mãe começou a namorar com um, namorar com outro. E eu não aguentava. E eu comecei a mais rebelde, ser mais agressiva. E larguei a minha mãe e voltei a morar com meu pai. Então eu cresci assim, ficar com meu pai, com a minha mãe. E eu cresci assim. E chegou um tempo que, com uns 20 anos, eu conheci um rapaz. E ele tinha família, ele tinha lar. Os pais dele eram juntos, o que eu não tinha, ele tinha. Então eu me entreguei, ele era tudo para mim. Ele era a família que eu não tinha, o irmão que eu não tinha. Então eu era muito ciumenta, eu era agressiva, eu partia para cima dele, ele era calmo, ele não me agredia, mas eu partia para cima dele, eu que era agressiva. Com consequência de tudo isso, ele me traiu. E quando eu descobri a traição, eu fiquei sem chão. Então a gente terminou, ele chegou ao ponto de falar: eu deixei de ser feliz para te ver feliz, mas viver desse jeito não dá. E eu fui para as drogas, me aprofundei nas drogas, comecei a sair de segunda a segunda. E em uma dessas festas que eu fui, eu usei tanta droga, que eu desmaiei. O segurança da balada chegou a ponto, falou assim: não, vamos tirar ela daqui, jogar ela lá fora. Me jogaram, me jogaram lá fora, porque se ela morrer, não traz complicação para casa. E cheguei a ponto de roubar o meu pai, porque essas festas, ela era muito cara, não é barata. E como o interior estava destruído, podre, então a gente quer investir aonde? No exterior. A melhor roupa, cabelo, fazendo cirurgia plástica. Mas nada disso resolvia. Fazia viagens, tinha um melhor carro, mas nada disso preenchia o vazio que havia dentro de mim. Até o dia que eu fui à Universal, ouvi uma palavra profética, fui ao altar e tudo mudou. Tudo mudou. A primeira mudança que aconteceu foi dentro de mim. Eu tive paz. Larguei as drogas, os vícios, o cigarro, a bebida, tudo. E houve uma mudança interior. Eu não sou mais rebelde, não sou mais nervosa, não tenho mágoa de ninguém, dos meus familiares. Pelo contrário, eu amo meu pai, amo muito a minha mãe. E lá no altar, crendo, eu conheci o meu esposo. Hoje a gente é muito feliz. Hoje a gente tem a nossa empresa. Hoje a gente tem uma empresa com 30 funcionários, a gente tem a nossa casa própria. O meu esposo tinha um sonho de ter um cinema dentro de casa. A gente tem um cinema dentro de casa. As luzes da minha casa para acender, a gente acende tudo no iPad. A minha filha tem um quarto de princesa. E eu posso falar que eu tenho uma vida transformada. Porque aquela família que eu sempre sonhei, que eu sempre busquei, hoje eu tenho. Porque eu criei no altar, eu criei na palavra profética que transformou a minha vida.